Fala pessoal do canal, tudo bom? Este capítulo teve que ser dividido em 2 vídeos devido ao tamanho do capítulo 6. E registro aqui a minha gratidão pelos joinhas e pelos novos inscritos. Capítulo 6. Técnica de telepsiquismo e processos de prece. O que podem fazer por você? O dicionário define prece como 1. Um pedido devoto ou qualquer forma de comunhão espiritual com Deus ou outro objeto de adoração. 2. O ato ou prática de rezar a Deus ou outro objeto de adoração. 3. Uma comunhão espiritual com Deus, como um pedido, agradecimento, adoração ou confissão. 4. A fórmula ou sequência de palavras usada para rezar, como por exemplo, o Pai Nosso. 5. Uma cerimônia religiosa, pública ou privada, que consiste total ou parcialmente de orações. 6. Um pedido ou súplica. A verdade pura e simples é que nós é que respondemos às nossas preces, e a razão é óbvia. O que nosso consciente realmente acredita e aceita como verdade é posto em prática pelo subconsciente, em forma, função, experiência e acontecimentos. Como raciocina apenas dedutivamente, o subconsciente aceita nossa convicção, seja verdadeira ou falsa. Assim, se lhe oferecemos uma sugestão falsa, ele parte de premissas errôneas e chega a uma conclusão que não está de acordo com a realidade. Título: Como funciona o subconsciente? Suponhamos que um psicólogo ou psicanalista o hipnotizou nesse estado. Sua mente consciente está desligada e seu subconsciente está extremamente receptivo a sugestões e sugeriu que você é o presidente dos Estados Unidos. Seu subconsciente aceitaria essa informação como verdadeira. O subconsciente não é capaz de raciocinar, escolher ou diferenciar como o consciente. Você assumiria todos os ares de importância e dignidade que imagina que sejam compatíveis com esse elevado cargo. Se o hipnotizador lhe desse um copo d'água e dissesse que você estava embriagado, você desempenharia o papel de bêbado da melhor forma possível. Se tivesse contado ao psiquiatra que era alérgico a pólen e ele colocasse um copo de água destilada debaixo do seu nariz dizendo que era pólen, você apresentaria todos os sintomas de um ataque alérgico e as reações físicas e fisiológicas seriam as mesmas como se realmente fosse pólen. Se o hipnotizador lhe dissesse que você era um mendigo, você imediatamente assumiria uma atitude humilde. Em resumo, através do hipnotismo, podemos fazer uma pessoa pensar que é qualquer coisa, uma estátua, um cachorro, um soldado ou um nadador. Nesse estado, a pessoa representa o papel sugerido da melhor forma possível, dentro dos limites de seus conhecimentos. Outro ponto importante a lembrar é que o subconsciente sempre aceita a ideia dominante, isto é, aceita nossa convicção sem questioná-la, seja ela falsa ou verdadeira. Título: Por que o pensador científico não precisa suplicar para que seu desejo seja satisfeito? O pensador moderno, esclarecido, científico, sabe que Deus é a inteligência infinita de seu subconsciente. Não importa que diferentes psicólogos chamem o subconsciente de superconsciente, inconsciente ou mente subjetiva, ou que diferentes povos chamem a inteligência suprema de Alá, Brahma, Jeová, Espírito ou olho que tudo vê. Todos os poderes de Deus estão em nós. Entretanto, Deus é espírito, e um espírito não tem forma. Para ele, não existem tempo nem espaço, e vive eternamente. Esse espírito habita o corpo de todos os homens. É por isso que São Paulo diz que despertes o dom de Deus que existe em ti. Timóteo capítulo 2, versículo do 1 ao 6. A Bíblia também diz: Eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. E é verdade, Deus está em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossa imaginação. Em outras palavras, nossa parte invisível é Deus. Deus é o princípio da vida que existe em todos nós. Amor sem limites, harmonia absoluta, inteligência infinita,
sabendo que você pode se comunicar com esse poder invisível através do pensamento. Não há motivo para que continue a misturar suas preces com a aura de mistério, superstição e dúvida com que muitas vezes é envolvida. A Bíblia nos diz que "E o Verbo era Deus". João capítulo 1, versículo 1. Nossas palavras são a expressão de nossos pensamentos. De acordo com o que já vimos neste capítulo, todo pensamento é criador e tende a se manifestar em nossa vida de acordo com a sua natureza. É evidente que sempre que entramos em contato com esse poder criador, entramos em contato com Deus, pois existe apenas um poder criador, não 2, 3 ou 1000, mas apenas um. Ouve, Israel. Entre parênteses, homem iluminado e esclarecido. O Senhor, entre parênteses, o poder superior. Nosso Deus é o único Senhor, entre parênteses, único poder, crença, causa e substância. Marcos capítulo 12, versículo 29. Já no Antigo Testamento, a Bíblia dizia: "E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei." Isaías capítulo 65, versículo 24. É por isso que o pensador científico, que conhece as leis da sua própria mente, considera absurdo, tolo e inútil suplicar por alguma coisa já possuída. Em outras palavras, antes que você precise de solução para um problema de astrofísica, química, relações humanas, solidão, doença ou pobreza, a resposta para qualquer problema passado, presente ou futuro já está à sua espera, pelo simples motivo de que a inteligência infinita do seu subconsciente conhece todas as respostas. Tudo isso não passa de bom senso. A inteligência infinita de nosso subconsciente é onisciente, onipresente, e foi essa inteligência que criou todo o universo. Como a inteligência suprema poderia desconhecer uma resposta? Na verdade, a sabedoria do nosso subconsciente conhece apenas as respostas, pois não tem problemas. Pense por um momento, se a inteligência infinita tivesse um problema, quem o resolveria? Título: Fui salvo pelo anjo da guarda. Quando pequeno, minha mãe me disse que eu tinha um anjo da guarda, que sempre velaria por mim, e que o anjo acorreria em meu auxílio sempre que eu estivesse em dificuldades. Como todas as crianças, acreditava em tudo o que meus pais me diziam. Uma vez, acompanhado por outros meninos, fiquei irremediavelmente perdido em uma floresta. Mas não senti muito medo. Assegurei aos outros que meu anjo da guarda nos mostraria o caminho. Alguns de meus companheiros riram e ridicularizaram a ideia. Outros me seguiram. Alguma coisa em mim fez com que eu me encaminhasse em uma dada direção, até finalmente encontrarmos um caçador que nos salvou. Os rapazes que se recusaram a nos acompanhar nunca foram encontrados. Não existe nenhum anjo da guarda com asas velando por ninguém. Minha crença cega em um anjo da guarda fez o meu subconsciente reagir a seu modo, obrigando-me a caminhar em uma certa direção. O subconsciente também sabia onde estava o caçador e guiou nossos passos naquela direção. A Bíblia diz: "Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei." Salmos 91, versículo 14 e 15. O nome significa a natureza da inteligência infinita da mente subjetiva. A expressão mente subjetiva e a palavra subconsciente são sinônimas. A natureza da inteligência infinita que existe em nós é que responde à natureza de nosso chamado. Se você estiver perdido na selva, não dispuser de uma bússola e não tiver a menor ideia de onde está o Cruzeiro do Sul, em outras palavras, se não tiver o menor senso de direção, lembre-se de que a inteligência criadora do seu subconsciente criou o universo e todas as coisas que contém, e portanto não precisa de uma bússola para achar o caminho certo. Se não reconhece a sabedoria que existe dentro de você, é como se ela não existisse. Suponhamos que você recebe em casa uma pessoa muito ignorante, que nunca viu uma torneira nem um interruptor.
e a deixa sozinha na sua casa durante uma semana, a pessoa morreria de sede e ficaria no escuro, com a água e a luz ao alcance da mão. Milhões de pessoas em todo o mundo são como essa pessoa. Não compreendem que a resposta está à sua espera para qualquer que seja o problema que as atormente. Basta recorrerem ao subconsciente com fé e confiança que encontrarão a solução. Título: As experiências compensadoras da prece científica. A palavra prece tem uma variedade tão grande de significados que neste livro o autor se sente obrigado a explicar seu processo nos termos mais simples possíveis. Encontrei muitas pessoas em várias partes do mundo ainda presas a velhas ideias de que nenhum rapaz moderno, atualizado, seria capaz de aceitar antigos rituais e cerimônias, pois não poderiam ser levados a sério por uma pessoa inteligente. Não se prive dos enormes benefícios que a verdadeira prece é capaz de lhe trazer por causa de preconceitos de infância. Título: Como o rapaz se tornou piloto comercial. O que se segue foi tirado da carta de um rapaz que achava que tudo estava contra ele, e me pediu para incluir a carta neste livro, achando que talvez ajude outras pessoas na mesma situação. Esse caso ocorreu comigo. Talvez o Senhor possa usar parte da minha carta para ajudar outras pessoas. Eu sempre quis ser piloto comercial. Há alguns anos, usei as leis da mente para conseguir tempo e dinheiro para estudar. Quando já dispunha de treinamento suficiente para fazer o exame, meu país entrou em recessão. Todas as linhas aéreas dispensaram muitos pilotos. Descuidei-me da busca da verdade. Quando houve necessidade de novos pilotos, eu estava despreparado. Havia 2.500 candidatos para 10 vagas, 90% dos quais tinham mais experiência do que eu. Certo domingo, um senhor afirmou em uma de suas palestras: precisamos chegar a uma decisão quanto ao que queremos e agir de acordo. Enquanto eu estava indo para o trabalho ou voltando para casa, passei a imaginar-me usando um uniforme de piloto. Em vez de estar indo para meu emprego, eu imaginava que estava indo para o aeroporto para tomar um avião ou assistir uma aula de pilotagem. Eu sentia que era esperado nesses lugares e não podia chegar atrasado. A porta não estava fechada para mim. Todos estavam esperando que eu mesmo a abrisse e passasse para o outro lado. Depois de 3 semanas de concentração, o chefe de pessoal me chamou para uma entrevista. Contou-me que haviam preenchido todas as vagas, mas que um dos candidatos havia desistido um dia antes de começar o curso de aperfeiçoamento. Meus papéis foram processados em tempo recorde. Disseram-me que eu era a solução perfeita para o problema e me agradeceram muito. Esse rapaz, que tem apenas 21 anos, sabe que qualquer coisa em que ele acredite com convicção passará para o subconsciente e se tornará realidade. Isso é rezar de verdade. Título: Não reze para um Deus no céu. O pensador científico sabe que Deus, ou a inteligência criadora do subconsciente, responde de acordo com nossas crenças. Ele sabe que existem leis que governam a operação de todo o cosmos e que, como disse Emerson, nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo. Assim, se sua prece é atendida, deve ser atendida de acordo com as leis de sua própria mente. O espírito vivo que existe em você não suspende as leis da vida para favorecer a alguém por causa de sua santidade ou filiação religiosa. As leis da vida não variam, nem estamos lidando com alguma forma de capricho ou favoritismo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Você está lidando com uma lei universal, que recebe seus pensamentos e crenças e age de acordo. Se você impressiona negativamente seu subconsciente, os resultados são negativos. Se você impressiona seu subconsciente construtivamente, os resultados são construtivos. Título: Só existe um poder. A verdade mais importante na vida é que só existe um poder, o qual é onipresente e, portanto, tem que estar em cada um de nós. É a nossa própria vida.
Quando o usamos construtiva e harmoniosamente, de acordo com sua natureza, chamamos esse poder de Deus ou de bem. Quando usamos de forma negativa e destrutiva, chamamos esse poder de demônio, Satã, mal, inferno, azar, etc. Seja honesto com você mesmo e faça a seguinte pergunta: como estou usando o meu poder? E você terá a resposta para qualquer problema. É muito simples. Título: existem muitas maneiras de rezar. Se alguém me perguntasse como é que rezo, responderia que, para mim, rezar é contemplar as certezas eternas ou verdades do infinito do ponto de vista mais elevado possível. Essas verdades nunca mudam. São as mesmas ontem, hoje e sempre. Título: como um marinheiro rezou e foi salvo. No ano passado, fiz uma série de conferências em um navio que ia para o Alasca. Conversando com um dos marinheiros, ele me contou que, na Segunda Guerra Mundial, seu navio havia sido torpedeado e que todos os tripulantes morreram, exceto ele. Encontrava-se sozinho em uma balsa, em alto mar, e seu pensamento se voltou para Deus. O homem não conhecia as leis da mente, mas, em seu desespero, começou a repetir sem cessar: Deus, me salve! Até ficar inconsciente. Quando acordou, estava a bordo de um cruzador inglês. Mais tarde, o capitão desse navio lhe contou que havia sentido uma vontade irresistível de mudar de curso, sendo que o náufrago foi avistado pelo marujo de vigia. A prece do marinheiro foi dirigida para um Deus que ele acreditava estar lá em cima, em algum lugar, uma espécie de ser antropomórfico, e que poderia ou não escutar suas súplicas. Mas ele tinha uma grande fé em Deus e não deixou de confiar nele. Assim, essa confiança cega passou para o subconsciente e reagiu à altura, salvando-o. Para o subconsciente, não existem tempo, nem espaço. Seu poder é sem limites. Na verdade, todos os atributos, qualidades e potencialidades de Deus estão em nosso subconsciente, mente subjetiva ou qualquer outro nome que queiramos lhe atribuir. Alguns o chamam de sabedoria interior, mente universal, princípio da vida, mente subliminar ou mente superconsciente. Na realidade, não tem nome. Tudo o que você precisa saber é que há uma sabedoria e uma inteligência infinita dentro de você, muito superiores a seu intelecto, a seu ego e a seus 5 sentidos, sempre respondendo a seu reconhecimento, fé e confiança. No caso do marinheiro, ele colocou toda a sua esperança em Deus, acreditando que seria salvo, não importando o que acontecesse. Essa crença penetrou no subconsciente e respondeu à altura. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23.